A sociedade grega é considerada uma das civilizações mais antigas do mundo. Essa antiga civilização é um tesouro de fatos super legais, factoides surpreendentes e informações incríveis que podem confundir até os professores de história mais convictos. Aqui estão alguns fatos que podem nos levar de volta à gloriosa Grécia Antiga. Enquanto a língua grega pode ser uma das línguas mais antigas do mundo, a Grécia tem algumas outras invenções mais antigas para se gabar. Uma dessas invenções é o ioiô. Acredita-se que tenha sido inventado em 440 a.C. O ioiô é considerado um dos brinquedos mais antigos do mundo. Um ioiô fazia parte de praticamente todos os lares da Grécia Antiga e era feito com madeira, metal ou discos de terracota pintados. Normalmente eram decorados com as imagens de deuses do panteão grego. O grego tem a distinção de ser uma das línguas mais antigas do mundo. O alfabeto grego foi inventado no início do século 8 a.C. Muitas obras importantes e textos seminais, como poemas da Ilíada, obras de Aristóteles e Platão, foram originalmente escritos em grego. Dizem que a língua grega é a fonte dos sistemas de escrita latino, armênio, copta e cirílico. As letras gregas também foram o primeiro alfabeto na história a ter letras bem definidas para as vogais. Dionísio, também conhecido como Baco, era um dos deuses mais populares e adorados da mitologia grega antiga. Ele, juntamente com Deméter, foi considerado a divindade suprema na Terra. Dizem que nasceu do fogo. Dionísio era carinhosamente conhecido como o deus do vinho. Ele foi rotulado como o deus da uva, da colheita e da fertilidade também. Várias peças trágicas e cômicas foram feitas em sua homenagem. De acordo com o mito espartano imensamente popular, dizem que os meninos que eram considerados fracos eram jogados em um poço. Essa descoberta foi trazida à luz pelo antigo historiador grego Plutarco. No entanto, de acordo com os cientistas atuais, essa prática não ocorreu. Isso coloca a teoria de Plutarco de ignorar os choros dos bebês e o envolvimento do Estado em decidir a aptidão dos bebês de lado. Na mitologia grega, acredita-se que Zeus seja o deus principal do panteão grego. Esse fato, porém, é parcialmente correto. Vamos explicar. A Grécia Antiga foi dividida em diferentes estados independentes, com cada polis tendo seu culto separado. Embora os antigos gregos acreditassem ardentemente em vários deuses, eles praticavam o conceito de enoteísmo, uma prática de adorar um deus do panteão de deuses, sem negar a existência de outros deuses. As mulheres na Grécia Antiga eram consideradas cidadãs de segunda categoria e, em geral, desfrutavam de um status inferior aos dos homens. Mas havia certas mulheres que eram independentes por direito próprio. Essas mulheres eram conhecidas como heteras. Basicamente, as heteras eram acompanhantes de alto nível que também se interessavam pela arte da estimulação intelectual. Ao contrário do pornai, outra categoria de acompanhantes da Grécia Antiga, elas tinham alguns amantes ricos. Para se tornar uma hetera, uma mulher tinha que estudar em uma escola especial desde a infância. De acordo com as crenças predominantes, os gregos preferiam se reclinar enquanto comiam. Dizem que os gregos comiam assim, pois comer enquanto estavam deitados significava poder e status na sociedade. No entanto, apenas os homens foram autorizados a reclinar. As mulheres eram, em geral, impedidas de participar dos banquetes e, em raras ocasiões, se lhes permitiam, esperava-se que comessem sentadas. Espartanos eram conhecidos por serem muito rigorosos com seus filhos. Seu estilo parental beirava o autoritário. Uma criança espartana era enviada para um acampamento militar especial quando completava 7 anos de idade. Até os 12 anos, o menino espartano não podia usar roupas e tinha que sobreviver nu. Eles também deveriam providenciar comida para si mesmos e serem proeficientes em condicionamento físico, esgrima e lançamento de lanças. Espartanos sabiam como se vestir para a guerra, e eles carregavam muitos equipamentos, inclusive de proteção para uma batalha. O soldado espartano, também conhecido como hoplita, usava um peitoral, protetor de tornozelo e um gigantesco capacete de bronze antes de matar. Antes disso, eles carregavam um escudo redondo feito principalmente de bronze e madeira, uma longa lança e uma espada.
Um soldado espartano geralmente tinha cabelos compridos e usava uma capa vermelha, como mostrado no filme 300. This is Sparta! No início das Olimpíadas, todas as guerras militares na Grécia Antiga foram encerradas, ou melhor, adiadas por 3 meses. A tradição, que é conhecida como Trégua Olímpica, remonta a 776 a.C. e foi iniciada para garantir que a cidade-sede estivesse livre de ataques durante o evento das Olimpíadas. Também permitiu que os visitantes chegassem ao local dos Jogos com segurança, sem ter que se preocupar com o deslocamento. Mesmo assim, as guerras ainda aconteciam durante esse período, mas não no local das Olimpíadas. Os espartanos são conhecidos por terem uma grande quantidade de coragem, resistência e autocontrole. Os 300 espartanos, hoje imortalizados na cultura popular com o filme de mesmo nome, foi baseado na Batalha de Termópilas. Os espartanos, difíceis de derrotar, foram derrotados pelo bando sagrado de Tebas. O bando, formado por 150 homens, todos amantes, pôs fim à eminência espartana. A banda alcançou a glória com a Batalha de Leuctra, em 371 a.C. Rodopes era uma hétera famosa na cultura grega antiga. Sua história inspirou o conto de fadas Cinderela. De acordo com o folclore, quando Rodopes estava tomando banho, uma águia roubou seus sapatos e imediatamente o depositou no colo de um faraó egípcio. Apaixonado pelos sapatos, o faraó decidiu lançar uma equipe de busca para descobrir o dono dele. Sua busca o levou a Rodopes. Eles acabaram se casando e Rodopes se tornou a rainha do Egito. Também foram os gregos que, de certa forma, revolucionaram a maneira de como as pessoas de todo o mundo se cumprimentavam. Sim, os gregos inventaram os apertos de mão, e isso pode ser visto em várias pinturas, esculturas e obras de arte gregas antigas. A prática de apertar as mãos era, no entanto, conhecida como dexiose, no grego antigo. Numerosas obras de arte mostram Hera apertando a mão de Atena, a deusa grega da sabedoria. Os gregos também podem ser creditados por dar ao mundo o dom da música, pelo menos na forma da palavra. A palavra música é derivada das musas, a deusa das artes, de acordo com a mitologia grega. A música da Grécia Antiga lançou as bases para a música ocidental, tanto na teoria quanto na composição. Também foi estudado por filósofos proeminentes como Pitágoras para obter insights sobre outras esferas da vida. Na Grécia Antiga, o batom vermelho, feito de pigmentos vermelhos e excrementos de crocodilo, era reservado para certos tipos de mulheres. Apenas as acompanhantes foram autorizadas a usar essa cor legalmente. Logo, essa tonalidade passou a ser identificada pelo comércio de corpos. De acordo com a lei grega, qualquer outra mulher, além delas, poderia ser penalizada por usar a cor vermelha em público, pois era considerada indecente. Da mesma forma, as prostitutas podem ser presas por não usarem o tom designado da sua profissão. Os cidadãos da Grécia Antiga eram bastante empoderados no sentido cívico. Eles tinham um sistema que lhes permitia se unirem para formar uma corte e exilar um político por uma década. A prática foi chamada de ostracismo e foi projetada para salvaguardar a democracia. Ostraquismos era uma medida punitiva contra todos os políticos que eram considerados um perigo real e potencial contra a democracia grega na época. Embora dificilmente tenham sido a primeira civilização humana a apreciar a arte e contar histórias, os gregos foram os que criaram todo o movimento cultural em torno dela. As companhias de teatro gregas escreveram e realizaram inúmeras peças, algumas das quais ainda são apresentadas hoje. A popularidade do teatro também tinha a ver com a arquitetura inteligente do anfiteatro. Foi construído em uma forma acústica que permitia que mesmo aqueles mais distantes do palco ainda ouvissem perfeitamente os atores. E então, você gostou desse vídeo sobre tantas curiosidades sobre a Grécia? Então, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu comentário, dar o seu like, ativar as notificações e, é claro, compartilhar com os seus amigos. Até a próxima!